O Espírito Santo habita no seu espírito. É o seu espírito quem pega estas coisas do Espírito Santo e depois as passa para a sua mente mediante uma intuição interior ou um testemunho interior. Olá, amado, graça e paz no Senhor Jesus. Fernando Alencar aqui novamente com você para a leitura do livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, da autoria do pastor Kenneth Hagin. Este livro, através das décadas, tem sido uma grande inspiração para muitas pessoas que buscam o batismo com o Espírito Santo. E antes de começarmos, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se você ainda não o fez, basta alguns segundinhos. Não vai lhe custar nada e com certeza vai ajudar muito o nosso canal. Capítulo 14. Deus no íntimo. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Se você nasceu de novo, o Espírito está vivo e permanente no seu espírito. Está vivo e permanente onde? Na sua cabeça? Não. No seu corpo? Em certo sentido, sim, mas não exatamente do modo que pensamos. A única razão por que seu corpo torna-se o templo do Espírito Santo é porque seu corpo é o templo do seu próprio espírito. Ele permanece no seu espírito e ele se comunica com você através do seu espírito. Ele não se comunica diretamente com a sua mente. Ele não está na sua mente. Ele está no seu espírito. Ele se comunica com você através do seu espírito. É lógico que seu espírito realmente alcança e influencia a sua mentalidade. Mesmo como bebê recém-nascido em Cristo, ainda confinado à cama, eu sabia coisas mediante o testemunho interior. Nada sabia a respeito de ficar cheio do Espírito Santo e falar noutras línguas, mas nascera do Espírito. Tinha o testemunho do Espírito bem no meu íntimo de que era um filho de Deus. Tinha ficado confinado à cama cerca de 4 meses quando a minha mãe veio certo dia para o lado da minha cama dizendo: "Filho, não quero perturbar você, mas alguma coisa está errada com Dub. Dub é o meu irmão mais velho. Ele estava com 17 anos naquela ocasião e tinha ido embora. Não sabíamos exatamente onde ele estava. Ela sentia algo no seu espírito. Pensava que talvez ele tivesse entrado em encrencas e estivesse na cadeia. Ela disse: "Faz 3 dias que estou orando por ele, mas preciso de ajuda." Eu disse: "Mamãe, eu pensava que você já tivesse problema suficiente comigo preso à cama conforme estou. Já faz vários dias que estou sabendo de problemas de Dub. Ele não está na cadeia, porém. Não é este tipo de problema. Sua vida física está passando perigo, mas eu já orei e ele vai vencer. Sua vida será poupada, eu já tenho a resposta." Naquela ocasião, eu não sabia como obter a resposta a respeito da cura. Passou-se mais 1 ano antes de eu receber a minha cura. Mas algumas coisas eu sabia. Louvado seja Deus. E Deus vem ao encontro da pessoa à medida que ela tem fé. Se você é como eu, enquanto ouve essas palavras, a alegria do Espírito Santo invade o teu coração e você crê que coisas maravilhosas estão por vir. Esta alegria que eu gostaria de ver no coração de cada pessoa que segue o nosso canal. Eu sei que você já se inscreveu, sei também que você já deve ter curtido o nosso capítulo, mas eu gostaria também de te chamar para se tornar meu parceiro neste trabalho. Olha, nós precisamos muito da tua ajuda. Nos últimos dias temos encontrado dificuldades para gravar os novos capítulos. Isso porque as nossas gravações não são feitas em um estúdio. Não temos equipamentos profissionais. Para você ter uma ideia, eu gravo dentro de um quarto e muitas vezes tenho que parar por causa da chuva que começou ou por causa de algum vizinho que resolveu usar a furadeira. Algumas vezes por causa do celular que deu problema. Sua oferta nos ajudará a adquirir livros, equipamentos de gravação, programas de edição e outras ferramentas que ajudarão este canal a se tornar mais eficaz na pregação da palavra de Deus. Envie a sua oferta para o Pix 859-9959-5787. Esta chave Pix também é o meu celular pessoal e o meu WhatsApp de contato. Inclusive, quando você mandar a sua oferta, não esqueça de enviar uma mensagem para mim. Eu gostaria de orar por você, pelos seus objetivos pessoais, pelo propósito que Deus tem colocado em seu coração. Esta é uma maneira que eu encontrei de agradecer a você por esse gesto generoso. Que Deus te abençoe. 3 dias mais tarde, Dub veio para casa durante a noite.
Você entende? Era o ano de 1933 e não havia trabalho. Os homens estavam lá fora na rua, sem emprego, naqueles dias da Grande Depressão. Dub tinha ido para o Vale do Rio Grande para procurar emprego e não achou nada. Resolveu, portanto, pegar carona num trem de frete. Muita gente usava a estrada de ferro ilegalmente naqueles dias, desde a parte mais longínqua do vale até McKinney. Cerca de 80 quilômetros ao sul de Dallas, um detetive da estrada de ferro bateu na cabeça dele e o jogou fora do trem que estava em movimento a uns 80 ou 100 quilômetros por hora. Foi voando pela estrada de ferro. Naqueles dias, as locomotivas queimavam carvão e deixavam as cinzas ao longo da estrada de ferro. Ele caiu naquelas cinzas e deslizou de costas. É de maravilhar-se que não tenha quebrado as costas. O acontecido teria lhe quebrado as costas se nós não tivéssemos sabido do caso mediante o testemunho interior e se não tivéssemos orado. Ele ficou jogado na fossa e voltou aos sentidos depois de algum tempo. Sua camisa fora rasgada do corpo e o assento da sua calça fora arrancado. Sendo assim, somente podia viajar de noite. De dia, ele ficava escondido entre as árvores do campo. Era o período do ano em que se podia achar frutas. E de noite, avançava ao longo dos trilhos em direção a McKinney. Era noite quando chegou em casa. Mamãe colocou-o na cama e estava passando bem dentro de poucos dias. Mamãe e eu não éramos crentes cheios do Espírito Santo, mas éramos crentes. E tínhamos um testemunho em nosso espírito que alguma coisa estava errada. Era uma intuição interior. É algo que todos os cristãos devem desenvolver. Devemos desenvolver o nosso espírito. Um amigo meu, ministro do Evangelho Pleno, teve em menos de 10 anos 3 acidentes sérios de automóvel. Algumas pessoas morreram. A esposa dele quase morreu. Ele ficou seriamente ferido. Foram curados pela misericórdia de Deus. Carros foram demolidos. Ele me ouviu ensinar a respeito desses assuntos e me disse: Irmão Hagin, cada um daqueles acidentes poderia ter sido evitado se eu tivesse escutado aquela intuição interior. Mas em circunstâncias semelhantes, as pessoas dizem: não sei por que aquilo aconteceu a um cristão tão bom, ele era um pregador. Os pregadores precisam aprender a escutar seu espírito, assim como você tem que aprender a escutar o seu espírito. Depois atribuem tudo a Deus e dizem que Deus o fez. Este pregador me disse: se eu tivesse escutado aquela coisa interior, simplesmente tinha uma intuição de que algo estava para acontecer. Teria esperado um pouquinho e orado. Ao invés disso, pensei: estou ocupado, não tenho tempo para orar. Muitas vezes, se tivéssemos esperado, Deus nos teria mostrado. Poderíamos ter evitado muitas coisas. No entanto, não vamos nos queixar e gemer por causa de fracassos do passado. Vamos simplesmente tomar posse daquilo que é nosso e cuidar para não deixar tais coisas acontecerem de novo. De qualquer jeito, nada podemos fazer no tocante àquilo que já passou. Vamos começar a desenvolver o nosso espírito e aprender a escutá-lo. O Espírito Santo habita no seu espírito. É o seu espírito quem pega estas coisas do Espírito Santo e depois as passa para a sua mente mediante uma intuição interior ou um testemunho interior. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Nesta passagem nas Escrituras, Jesus está falando a respeito da vinda do Espírito Santo. Jesus e o Pai, na pessoa do Espírito Santo, vêm habitar em nós. Uma habitação é o lugar onde a pessoa mora. Outra tradução diz: viremos para ele e faremos com ele o nosso lar. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, disse: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 16. Outra tradução diz: o Espírito Santo está na casa dentro de você. É onde ele mora, em você. A Bíblia diz: porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 aos Coríntios 6,16. Coloque junto esses 3 versículos das Escrituras. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles.
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. João 14, 23, 1 aos Coríntios 3, 16 e 2 aos Coríntios 6, 16. Nunca chegamos ainda a sondar a profundidade daquilo que Deus realmente está dizendo. Eu habitarei neles, eu farei neles morada, eu andarei entre eles. Se Deus está habitando dentro de nós e Ele está, logo é ali que Ele nos falará. Você já pensou no imenso privilégio que é ter Deus habitando em seu interior? Você já considerou a imensa vantagem que os dons e habilidades, conhecimentos e sabedoria a que temos acesso nos dão em relação à maioria das pessoas com quem convivemos? Contudo, observe como vive a maioria dos cristãos que você conhece. Que diferença há entre eles e aqueles que não têm Deus em si? Estão realmente vivendo à altura desse privilégio que receberam? E você, que diferença isso tem feito em sua vida? Neste livro, estamos tratando apenas de uma dessas vantagens, o fato de que somos guiados pelo próprio Deus que habita em nosso interior. Pai nosso que estás nos céus, somos realmente privilegiados por termos nos tornado tua habitação neste mundo. Ensina-nos, Senhor, a viver à altura desse privilégio, em nome de Jesus. Amém.